Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo aqui ao República Agro, numa hora que está todo mundo plantando para fazer uma safra de verão grande no nosso país. Hoje nós chegamos nos 300 milhões de toneladas de grãos aí para dar mais um recorde no nosso Brasilzão agrícola. E hoje, aqui no República, vou falar com o Bruno Barcelos Luque. O Bruno é capixaba de Pinheiros e ele se formou em zootecnia em Viçosa. Depois ele fez em Piracicaba uma pós-graduação na área de ruminantes e mais tarde ele fez um doutorado, um mestrado, na verdade, na Universidade Federal de Brasília, na área de economia agrícola, economia rural. E o Bruno é, desde 2009, diretor técnico da CNA. Ele é uma das cabeças pensantes da CNA. É um homem que organiza trabalho de técnicos e assessora nosso presidente João Martins, que é um craque, tem feito um trabalho maravilhoso na CNA. Eu quero muito conversar com o Bruno para todo mundo saber como a CNA tem sido eficiente e efetiva nos trabalhos de defesa da agricultura brasileira. Bruno, prazer te ver aqui, tudo em ordem, meu amigo? Isso, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Imagina. Ô Bruno, vamos começar com um tema bastante complicado no Brasil, que é o tema da assistência técnica. Você lembra que o presidente Collor, quando fez o plano Collor, extinguiu a Embrater, que era a nossa organização de assistência técnica na agricultura inteirinha. Desde então, a gente vive pendurado para cá, para lá, a cooperativa faz um pouco, o vendedor faz outro pouco, alguns estados têm assistência técnica, mas é uma coisa que não tem uma estrutura organizada. E é fundamental, sobretudo para o pequeno produtor. E a CNA está cuidando disso. Conta um pouquinho, Bruno, como é que a CNA trabalha com assistência técnica? Bem, ministro, acho que o senhor já contextualizou bem a importância da assistência técnica, né? Acho que na década de 70, quando tudo começou, a pesquisa, né, o crédito rural e a assistência técnica foi o tripé de sustentação do nosso setor. E hoje, que pese os novos desafios, ela continua sendo muito importante. E o que a gente reparou é exatamente isso. Quando a gente analisava os dados do censo, pouquíssimos produtores tinham recebido pelo menos uma visita ao ano. E mesmo assim, essa visita era algo muito, vamos dizer assim, muito pontual para resolver um problema específico. E o que nós tentamos, na verdade, nós implementamos via Senar há 7, 8 anos atrás, foi justamente mudar o estatuto do Senar para que ele pudesse ter assistência técnica, porque antes era só a formação profissional rural, a capacitação, e aí ele passaria a acompanhar esses produtores também através da assistência técnica. Mas não um modelo comum, né, de só ir lá e orientar a parte produtiva. Quando a gente iniciou esse trabalho, nós idealizamos trabalhar assistência técnica e gerencial, né? Então, seria grupos de produtores específicos por cadeia produtiva, que teriam acompanhamento no mínimo de 2 anos pelo mesmo técnico dentro desse grupo, e esse grupo serviria de troca de experiência entre eles. E a principal análise que a gente estaria dali era a parte gerencial. Então, toda a recomendação técnica seria baseada seria casada e conversada com o produtor, analisado ali do ponto de vista econômico. Porque o mais importante é fazer esse produtor ganhar dinheiro. Era essa a meta e é desde o início. E hoje a atividade é grande? Tem uma área grande de extensão rural hoje, assistência técnica? Hoje, basicamente, são 2 estados só que a gente não está ainda, a gente está em vias de iniciar, mas está basicamente em todo o Brasil. E são mais de 200 mil famílias, né, produtores rurais, que já passaram por assistência técnica ou estão ainda. Né, tivemos recentemente, eu acho que um projeto junto com a ministra Tereza Cristina, do Agro-Nordeste, foi quase 40 mil produtores assistidos de 2019 para cá, dentro desse programa, onde a assistência técnica seria um pilar e acabou sendo a mais importante. Teria a parte de comercialização, teria todas outras ações para serem trabalhadas em conjunto, mas o que a gente viu que realmente avançou mais foi a questão da assistência técnica, né, onde nós tivemos mudanças significativas, né, de produtores, por exemplo, que produziam leite 50, 70 litros, passar para 200, 300 em pouco mais de 2 anos. Então, resultados significativos que refletiram em recursos no bolso desses produtores e, principalmente, produtores que tinham dificuldade de passar por momentos de seca, trabalharam toda aquela reserva estratégica de forragem, tudo aquilo, né, realmente analisando ali, fazendo a conta na ponta do lápis, para mostrar realmente que a atividade poderia ser rentável também em condições adversas. Muito bom, Bruno. Parabéns para a CNA e para vocês aí, porque isso é fundamental, sobretudo para o pequeno produtor. O orientação técnica, ele não sabe nem o que fazer, que insumo pegar. E você está falando uma coisa fundamental, resultado econômico, isso que é fundamental. Parabéns aí para a CNA nesse negócio. Agora, essa técnica, vamos dar um pulo aqui
por um tema que às vezes é até fundamental também, a questão ambiental, Bruno. E aí tem o Código Florestal, com o CAR, o PRA. Vocês estão ajudando nisso também? Sim, e aí até antes da gente passar propriamente para o CAR, existem alguns projetos da assistência técnica que são voltados exclusivamente para a prática sustentável de produção, como o projeto ABC Cerrado, né? Tem projetos com o Banco Mundial, com o BIRD, justamente com foco na questão de boas práticas, né, das práticas ABC, por exemplo. Então, até nisso a gente conseguiu personalizar projetos específicos que não deixavam de fazer a parte econômica, mas que davam um peso maior nas questões ambientais. E como o senhor bem disse, né, acho que hoje nós temos aí o produtor rural aderiu ao Código Florestal, né, fez o CAR, hoje nós temos aí um número, né, significativo de cadastros, e realmente o grande desafio hoje é analisar esses cadastros, analisar e validar, né, não basta fazer só análise, você tem que realmente ter o CAR validado para que o produtor possa ou recuperar os passivos que a lei permite, ou se beneficiar da cota de reserva legal, ou realmente estar em dia lá com qualquer tipo de programa de rastreabilidade que ele queira fazer ou participar. Então, vendo a dificuldade que nós imaginávamos que o governo teria de fazer essa análise do CAR e fazer essa validação, nós começamos há coisa de 2 anos atrás, em plena pandemia, um projeto piloto chamado Pra Valer. O Pra Valer é um projeto que a gente trabalha a regulação ambiental do produtor. Produtores que, teoricamente, possuem passivos ambientais e que precisam ter o CAR analisado, validado, para que eles possam assumir um PRA, né, um Programa de Regulação Ambiental, e aí sim está em dia, né, com todo o processo ambiental. Então começamos em Boca do Acre, né, uma região com 30 a 60 produtores, começamos a trabalhar esses produtores e uma dificuldade tremenda para ter a retificação desses CARs, o produtor perdia senha, não tinha dificuldade de recuperar o que tinha feito no passado. Então a gente trabalhou via os sindicatos rurais, a Federação de Agricultura, né, da região, para ter um convênio com o Serviço Florestal, para ter acesso a essas senhas mais rápido e conseguir fazer essa retificação do CAR. Estamos discutindo a questão da regularização ambiental, né, do PRA nos estados, porque esse PRA, nós já temos todo o subsídio técnico. A CNA, junto com a Embrapa, durante 10 anos trabalhou o projeto Biomas, justamente para buscar tecnologias de recuperação de APP, de reserva legal, nos 6 biomas que nós temos, de modo viável economicamente. Como recuperar com espécies nativas que têm resultado e exóticas naquilo que a lei permite, mas com resultado financeiro, no curto, médio e longo prazo. Então, hoje existe um cardápio pronto para o Brasil inteiro, graças à Embrapa, que fez esse trabalho brilhante com a nossa ajuda e de outros parceiros. Então, hoje o PRA, né, nessas regiões, nós estamos no Amazonas, no Espírito Santo e em Goiás. O estado do Espírito Santo, por exemplo, falou assim, se está no portfólio da Embrapa, eu aceito, não preciso nem discutir. Então, está na Embrapa, já está validado o PRA. E aí, depois de validado esse PRA, nós, com assistência técnica, orientamos o produtor a implementar o PRA junto à atividade econômica que ele pratica, se é agricultura, se é pecuária, e aquela recuperação ambiental que ele vai combinar, né, com o órgão ambiental do Estado. Então, é uma iniciativa que a gente tem trabalhado no sentido de auxiliar o Estado a avançar nessa análise e, principalmente, o produtor rural a fazer uma recuperação de forma adequada, né, de forma que ele realmente não vai ter problema no futuro, que ele vai seguir tudo aquilo que ele combinou com o órgão ambiental. Ô Bruno, está muito claro na nossa conversa aqui que você está preocupado, a CNA está preocupado com a renda do agricultor. Resultado na área ambiental, na área técnica, na área de gestão. O que importa é o resultado financeiro, a atividade produtiva da renda e o produtor continuar na atividade dele. Aí eu me preocupo com outra questão, Bruno. Como é que vocês estão olhando, por exemplo, a questão do crédito rural, a questão do risco, a questão do seguro rural? Como é que a CNA está olhando essa temática financeira antes da porteira? Ministro, acho que o senhor fez um belíssimo trabalho quando ministro, né, na questão dos títulos do ACO, Ivan Vedequim. Acho que ali foi uma base boa que nós estamos colhendo muito dos frutos agora. A gente entende o seguro, Bruno. Exato. É que eu ia chegar nessa parte, ia começar pelo crédito. Mas o seguro, com certeza, foi um dos melhores programas de gestão de risco que nós temos hoje. O que nós temos observado, ministro, é como a gente colocou que a assistência técnica tem um peso muito grande, o crédito também tem. O nosso setor ele é baseado em tecnologia. Então, se não houver um capital de giro, recursos para investimento, nós vamos ficar estagnados. Então, é uma força motriz que nós precisamos alimentar sempre a questão do crédito rural.
E o crédito rural teve importância muito grande, oficial, né, quando ele começou. Só que com o tempo, o poder do governo de aportar recursos, ele não conseguiu acompanhar o que o setor crescia e cresce anualmente. Então, nós somos obrigados a buscar novas fontes de financiamento. E aí eu acho que, como eu coloquei no início, algo que foi criado na sua gestão, hoje mais do que nunca está sendo fundamental para a gente buscar essas novas fontes de financiamento, que são os títulos do agronegócio. E recentemente, agora, criado também o FIAGRO, né, que é a nova forma de você também captar recursos mais no mercado privado. Mas essas formas ainda elas estão muito mais voltadas ao grande produtor, em que a gente tem trabalhado isso via cooperativas, via revendas para atingir o pequeno e médio, mas isso, de certa forma, né, já mostra o caminho que nós vamos seguir, né, o caminho que é possível, porque tudo que começa com grande chega no médio e pequeno, né, é só questão de tempo para a gente conseguir organizar. E aí entra um tema que é fundamental hoje, que eu acho a melhor política pública que o governo teria para investir, e foi muito claro da ministra Tereza, que ela assumiu, foi a questão do seguro rural. Né, o programa criado, né, na época do senhor, e hoje fortalecido, realmente encarado como uma política de Estado, ele tem sido a principal ferramenta da política pública, justamente para isso. Se o produtor rural, pequeno e médio, quer ir no mercado privado buscar recursos, ele tem um seguro que é um lastro, que vai garantir ele, que vai dar a segurança para quem está emprestando dinheiro, que ele vai ter condições de pagar. Isso estou falando na questão do crédito, sem falar nas questões que nós vamos evitar renegociação de dívidas, não vamos fazer com que esse produtor quebre, né, ou precisa se desfazer de ativos em momentos de frustração de safra. Olha que nós tivemos nesses 2 anos no sul do país, né, um efeito drástico da laninha. E aí o que você vê realmente são produtores que acionaram o seguro rural, né, passaram por um momento turbulento, mas estão de pé. Não precisaram se desfazer propriedades, precisaram se endividar, né, enfim. Então, é uma das principais políticas que a gente precisa massificar os recursos do PSR até que ele possa andar sozinho. E esse é o trabalho da CNA. Nesse momento, a gente trabalha, né, junto ao Congresso, junto ao Executivo, para ampliar o orçamento do seguro rural, porque nós tivemos incremento de custos significativos no último ano, os prêmios, de certa forma, aumentaram muito e as coberturas diminuíram. Então, até para o produtor fazer parte desse seguro, ele precisa ter realmente contar com essa subvenção do governo nesse momento, que vamos dizer assim, não chega a metade do valor, mas ajuda de forma significativa a que a gente crie uma cultura do seguro rural no Brasil, que isso é fundamental. A gente trabalhando melhor a gestão de risco, certamente essa forma de diversificar as fontes de financiamento vai estar bem, vamos dizer assim, vai ter um lastro forte, que vai ser o seguro. Então, é isso que a gente tem trabalhado nesse momento, conversado com as seguradoras, no sentido de melhorar produtos, conversado com o governo com o intuito de ampliar essa subvenção para cadeias que ainda não tem, ampliar para regiões como a região Nordeste, né, que sofre bastante ainda com questões climáticas, né, para ter algo direcionado, como foi feito recentemente pelo governo federal. Enfim, então, vamos dizer assim, a principal bandeira da CNA hoje na área de política agrícola é fortalecer o seguro rural e realmente tornar uma política de Estado para que a gente possa colher esses frutos no futuro. Ô Bruno, você não imagina que eu fico contente com essa conversa tua aqui. Quando eu estava no Ministério da Agricultura, cheio de problemas de toda a ordem, né? Tivemos aquela seca, os preços caíram, a fitosa, caiu do céu na minha cabeça. Mas eu tinha uma preocupação: organizar a agricultura do futuro. A agricultura do futuro era independizar o agricultor do governo, cada vez mais, né? Então teve 3 pontos principais nesse projeto. Primeiro era o seguro rural, você está colocando aí que é uma prioridade para a CNA também. É importantíssimo, porque o seguro rural traz o crédito. Com o seguro rural, o banco privado vai dar crédito também. O segundo ponto era criar mecanismos de crédito, foram os do agronegócio, para que o mercado funcionasse fora do governo. E o terceiro, fortalecer as cooperativas de crédito, que já respondem hoje por vir do crédito rural no Brasil. Então, esses 3 pontos que eu plantei há 18 anos atrás, agora floresceram e estão dando esse resultado todo que você está falando aí. Agora, sobre o seguro, vocês estão treinando gente para o seguro? O produtor rural está recebendo informações sobre o seguro? Sim, agora só complementar a questão das cooperativas, que eu acabei não citando, foi fundamental, ministro. Hoje a gente vê, o produtor relata para a gente a facilidade, a agilidade que ele tem na questão dos bancos cooperativos. Inclusive o spread bancário da grande maioria é muito menor, né, do que nós temos hoje por boa parte dos bancos. E o que a gente tem trabalhado é justamente para os fundos constitucionais, principalmente do Nordeste, que um percentual seja realmente disponibilizado aos bancos cooperativos, até para que a gente tenha essa difusão dessa importante medida para os produtores. Mas em relação ao seguro, o curso, né, justamente nesse intuito da gente
orientar o produtor de que avaliar no apólice de seguro, como ele saber escolher melhor, né, o seguro, não só baseado em preço, mas sim naquilo tudo que as coberturas oferecem, o que ele deve argumentar com o corretor. Nós trabalhamos um curso, né, via Faculdade CNA, que é gratuito para os produtores, já está, o período de inscrição está em aberto, para a gente realmente selecionar produtores que vão fazer, é algo que a gente vai fazer ao longo do período. Mas além desse curso para o produtor, nós enxergamos, conversando com as seguradoras, com o governo e com os agentes de mercado, que havia uma defasagem nos corretores também, ministro. Muitos Sim. deles é aquele corretor que trabalha com tudo, né, com carro, com seguro de vida, né, com outros tipos de seguro e o agrícola. E o senhor sabe melhor que eu que falar do mundo agro é algo extremamente complexo. Então, o que nós fizemos foi sintetizar ali o mínimo de informação possível que ele deveria saber para discutir com o produtor também, ouvir as necessidades e saber oferecer o melhor produto. Então, também trabalhamos um curso voltado para corretores de seguro. E o último foi um curso voltado para peritos. Por quê? Na gestão da ministra Tereza, nós conseguimos um aporte de recursos para o programa que aumentou de forma considerável. Então, teoricamente, precisaria mais gente a campo para checar esses problemas que nós tivemos aí climáticos ao longo dos últimos 2 anos. Então, é um curso de peritos voltado exatamente para aquele profissional que deseja se aprofundar nas questões do agro, dar uma visão geral, né, de como fazer essa peritagem, e a ideia é que depois a gente comece a trabalhar por cadeias produtivas. Então, vamos partir para a soja, para as frutas, como maçã, né, que tem bastante, depois milho, feijão, as outras culturas que hoje possuem também o seguro rural. A nossa ideia é que esse curso ele seja aperfeiçoado e que avance por cadeia produtiva. Mas nesse momento já está disponível um curso para peritos, que depois, se ele quiser fazer a prova da FENSEG, credenciado pelo MAPA, teoricamente ele vai ter todo o conhecimento necessário para fazer essa prova e ter o credenciamento. Bruno, muito bacana, viu? Eu estou contente de ver a CNA operando em temas que levam para a renda no campo, fundamental. Porém, tem um outro tema que está preocupando muito todo mundo, que é o tema ambiental, que tem possibilidades boas, PSA, crédito de carbono. Isso nos leva à COP27, vai acontecer em novembro agora, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito. Como é que a CNA está se preparando para a COP27, Bruno? Bem, ministro, esse tema realmente é um tema muito relevante. As discussões da COP são temas extremamente técnicos. Por isso, cabe o aprofundamento nosso e, principalmente, traduzir isso ao produtor. O que nós estamos levando para a COP? O que o produtor rural quer da COP? Eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, que se discute segurança alimentar no mundo, segurança energética, o Brasil pode ser o protagonista dessa discussão. Nós temos aqui excelentes exemplos, né, de matriz energética de energia limpa com base agro. Aí, eu nem vou citar para a gente economizar nosso tempo e poder falar de outras coisas, mas todos já conhecem, né, a importância que nós temos na nossa matriz. E, da mesma forma, o sistema de produção sustentáveis que nós temos na produção de alimentos. Então, acho que o Brasil pode chegar nessa COP, realmente trabalhando esse tema, e o que a CNA está propondo é justamente, durante a COP, nós reunirmos os principais países produtores de alimento. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Argentina. Por quê? Hoje a gente vê muito os países importadores criando critérios, às vezes sem embasamento científico, critérios até às vezes com base ideológica, e não dando atenção para esse modo de produção sustentável que deveria ser o foco, para a gente estar reduzindo aí, mantendo a temperatura do planeta em equilíbrio. Então a ideia, a CNA já capitaneou essa discussão, vai ser no stand do Brasil, vai ser um dos painéis que nós vamos estar apresentando no Dia do Agro. Vai ter um dia direcionado ao Dia do Agro, a gente está trabalhando diretamente com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores. E a ideia é que a gente faça esse painel justamente para discutir com outros países como nós podemos, os países exportadores, os países que produzem de alimento, levar seus cases de sucesso para o mundo. E a gente realmente direcionar a discussão para onde realmente interessa. É produção de forma sustentável, é geração de energia de forma sustentável. E menos... vamos comer inseto, deixar de comer carne, essas coisas que a gente sabe que não tem condição de se discutir num momento como esse. Nós temos alternativas, né, de levar alimentos em quantidade e qualidade para o mundo inteiro. Agora, precisamos ter uma corrente mundial, né, voltada para esse ponto. E é isso que a gente pretende fazer nessa COP. Excelente, Bruno. Deixa eu falar uma coisa para você. A GV vai estar lá, a GV Agro vai estar lá também com o Daniel Vargas, viu? Se precisar de nós, o Daniel está à disposição de vocês por lá. Pode contar conosco aí, desse processo todo aí. Com certeza, mas desculpa. Não, pode falar. Eu acho que é importante. Nós vamos fazer um alinhamento dos setores, né? Acho que no último mês agora de
no final de outubro, a ideia é que a gente reúne todos os setores, todos os segmentos do agro que vão para a COP, para a gente fazer esse alinhamento da programação, né, do nosso stand e dessas reuniões paralelas, porque o setor tem que estar unido e organizado, né, para poder realmente debater os pontos e orientar o governo brasileiro naquilo que realmente importa, que é o mercado de carbono, o financiamento, o grupo de trabalho de coronívia, enfim, vários temas que a gente vai ter que harmonizar esse discurso antes de estar na COP. Muito bom. O importante é mostrar a verdade para o mundo, né? E acabar com essas mentiras que tem contra nós aí. Ô Bruno, uma coisa essencial numa entidade como a CNA é relacionamento com o governo e com o parlamento, né? Como é que vocês estão olhando? Vem um parlamento novo ano que vem aí, é um novo parlamento, mas tem uma agenda importante. Como é que está a agenda da CNA junto ao parlamento para 2023? Ministro, esse trabalho é um trabalho que realmente requer muito cuidado. Hoje, a nossa área de relações institucionais aqui da CNA, ela acompanha, em média, 6 mil proposições entre projetos de lei, medidas provisórias, né, quando saem, todo tipo de normativo do legislativo. Nós temos um sistema que monitora e a nossa equipe emite um parecer, né, contrário, favorável ou com ressalvas de melhoria ou, né, aquilo que a gente realmente enxerga que precisa ser alterado. Então, desses 6 mil, grande parte disso, vamos dar 20%, são questões trabalhistas, depois 18% mais ou menos é ambiental, depois entra em torno de 10 a 15 fundiário, e depois são os outros temas, tributações, as cadeias, enfim. Então, essa parte é de extrema importância, né, de ter um setor organizado, e a CNA faz esse trabalho ouvindo as federações, ouvindo os sindicatos rurais, para saber como a gente se posiciona frente a cada projeto de lei desse. E do trabalho desse ano foi justamente, na Câmara, aprovar o licenciamento ambiental, o projeto de lei dos defensivos agrícolas, que tinham 20 anos que estavam em tramitação na Câmara, né, que está em tramitação e nós conseguimos aprovar. De certa forma, foi aprovado um projeto de regulação fundiária, que pese não é o que nos atende completamente, mas, de certa forma, a gente consegue trabalhar isso no Senado. Teve também um projeto de lei dos bioinsumos, que é algo fundamental para a gente seguir produzindo de forma sustentável, que hoje está na Câmara. Mas hoje a agenda principal ela se encontra no Senado. No Senado nós temos esse projeto do licenciamento ambiental, que a gente espera votar ainda esse final de ano. Acho que o setor chegou num ponto aí, né, para mostrar realmente que o agro já é muito regulado, né, o produtor rural já cumpre o Código Florestal, já cumpre a lei das águas, já cumpre a lei dos pesticidas. Então, o licenciamento ambiental acaba que para atividades comuns vira uma burocracia. Ele tem que existir para aquela atividade realmente de alto impacto, né, que o produtor vai ter, que realmente vai ter que ter um programa de tratamento de resíduos e tudo mais. Então, essa questão do licenciamento, da regularização fundiária, que também está no Senado, são 2 pontos importantíssimos que a gente espera ainda votar este ano. E no lado da Câmara tem um marco temporal, né, o PL 490, que esse sim também visa dar segurança jurídica ao nosso produtor e até mesmo às terras indígenas, aos índios que realmente pretendem produzir e ter as suas terras por direito. Então, acho que se eu pudesse elencar para esse finalzinho de ano, essa seria a agenda mais importante que nós teríamos ainda para fechar nesses 2 meses, vamos dizer assim, que nos restam, né? E aí sim, a partir do momento que a gente já avaliou que tanto o Senado como a Câmara são realmente pessoas que têm uma identidade muito forte, né, com o atual governo, com políticas realmente progressistas que visam realmente o desenvolvimento econômico do país e principalmente trazer mais competitividade para os setores da economia, nós temos certeza que a pauta vai ser uma pauta muito estratégica e robusta daqueles grandes temas, não só ligados ao agro, mas às reformas que nós precisamos, como a política, a administrativa, a tributária. Então, acho que para o ano que vem vai ser um primeiro ano bastante, vamos dizer assim, caloroso nos debates no Congresso. Com certeza, Bruno, essa conversa está muito gostosa, mas quando a conversa é boa, acaba logo o tempo, viu? Então, eu queria, caminhando para o fim aqui, te colocando uma questão. A CNA abraçou o tema da comunicação, né? Mostrar a agricultura para o Brasil e para fora do Brasil, como é que é boa a agricultura brasileira, sustentável, etc. Como é que vai ser a comunicação da CNA com a prosa de porteira? Como é que estão essas questões andando aí hoje, Bruno? Acho que temos muitas ações em andamento, mas acho que se eu pudesse direcionar o tema central, que isso é a base para todos esses programas que nós temos, é a questão do manifesto, onde alimentar é construir o futuro. Então, nós temos algo que nos une com a sociedade, que é o alimento.
Então vamos explorar isso. Não adianta a gente falar do PIB, das exportações, dos empregos, isso é extremamente relevante, né? Só que isso, para quem não é do setor, às vezes parece que nós estamos ostentando. É um setor realmente forte, robusto, tem a bancada do agro, que também é robusta, enfim. Então, quando eu falo do alimento, quando eu falo do queijo artesanal, da cachaça de alambique, né, dos produtos produzidos da agricultura familiar que já estão diretamente na feira, né, da gama de produtos que nós temos, que desde as commodities, né, que são extremamente importantes, até o produto que tem um valor agregado das bebidas, como o vinho da Serra Gaúcha e vários outros, isso nos aproxima da sociedade. Então eu tenho um canal de diálogo com ele muito melhor do que os números frios da economia, que são extremamente relevantes. Né? O setor garantiu segurança alimentar na pandemia, né? Mostrou ser resiliente ao longo desse período, mas o alimento é o ponto central. Né? E nesses momentos que nós tivemos guerra, tivemos pandemia, onde o alimento aumentou muito, nada melhor do que mostrar como é o dia a dia do produtor, que é os programas que o senhor relatou como Prosa de Porteira, como o Nosso Agro, que mostra a vida do produtor rural, mostrando que não é só maravilha, pelo contrário, são muitos desafios, principalmente aquelas cadeias que não são voltadas para o mercado externo, que absorvem um custo em dólar e numa economia como a nossa, que por 2 anos teve dificuldade de agregar, que perdeu o poder de compra em função dessas crises que nós tivemos internacionais. Então, eu acho que assim, o alimento é o principal ponto que nós, do setor, nós produtores rurais, temos que usar mais para nos comunicar com a sociedade. Esse é um ponto que ninguém vai discordar da gente e ninguém, de certa forma, vai criar algum tipo de barreira, porque é um tema, como a própria palavra diz, saudável, né? Tá certíssimo, Bruno. O que liga o rural com o urbano é o alimento. O alimento é o elo de ligação entre o campo e a cidade. Bruno, muito obrigado por essa conversa agradável, esclarecedora. Parabéns. Eu queria que você mandasse ao nosso presidente João Martins um grande abraço e parabéns pelo trabalho que você está realizando. Ao Daniel, todo o pessoal teu por aí, Bruno. Muito obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Ministro, eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra conversar com o senhor, que sempre nos ajuda bastante aqui. Então, um grande abraço e conte com a gente para o que precisar. Obrigado. Olha, gente, conversa boa com o Bruno Luque, hein? O Bruno está mostrando que a CNA é uma instituição que está ligada no que é central na vida da gente. Renda e sobrevivência, crescimento, avanço. Uma entidade que cuida disso vai durar eternamente. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.